Se eu posso dar um tema a essa mensagem, é quando a distância não é maior que o amor. Quando a distância não é maior do que algo chamado amor. O texto diz que então ele voltou para a casa do seu pai, quando ele ainda estava longe. Eu quero que você e eu possamos nos apegar a esse detalhe da palavra de Deus. O texto diz que ele ainda estava longe. O texto diz que ele estava longe. Amém? Diga assim, o texto diz. Vamos lá, irmão, você está comigo aqui? O som está bom aí? Está me ouvindo? Você está me ouvindo, não? Tem certeza? E por que você não responde? Então diga assim, o texto diz que ele estava longe. Havia um parâmetro de distância, havia uma métrica, havia uma realidade, ele estava longe. Ou seja, havia uma distância, havia uma separação, havia uma lacuna. Havia algo entre o pai e o filho, havia algo entre essas duas pessoas, havia algo entre essa família. Preste atenção aqui, irmãos, porque Deus quer falar com você. Havia algo que separava, havia uma distância, havia algo que estava havia uma realidade entre um pai e um filho, entre uma família, entre irmãos. Deus quer falar conosco, irmãos, que existe algo que pode ser maior do que qualquer distância. Existe algo que pode superar qualquer conflito, que pode superar qualquer distanciamento, pode superar qualquer realidade dentro. Isso se chama amor, irmãos. Não é o amor que nós aprendemos com esse mundo. Não é o amor que o mundo nos ensina. Mas é o amor que está no coração do Pai. É o amor que está no coração de Deus, que Ele ama transferir isso para mim e para você. O amor de Deus não apenas perdoa os nossos pecados. O amor de Deus apenas não perdoa o nosso passado. O amor de Deus, Ele nos devolve a possibilidade de nós vivermos um recomeço. O amor de Deus nos devolve a realidade de a gente poder recomeçar a história, de a gente poder ajustar o que precisa ser ajustado. Quando a vida nos faz acreditar que não há mais saída, não há mais voltas, não há mais como refazer, o amor de Deus, Ele entra em cena e diz que é possível sim. É exatamente nesse lugar que Jesus conta uma das histórias mais poderosas do Evangelho, que é essa história, que está do verso 11 até o verso 32. Um filho sai de casa, desperdiça a herança que o seu pai estava construindo para ele, perde tudo aonde ele vai, chega no fundo do poço, em uma distância, em um lugar longe. Mas o mais precioso, que é o que o Senhor quer nos falar nessa noite, é que essa história não termina como ela parece terminar. Por quê? Porque a casa do pai ainda estava de portas abertas para receber aquele que decidiu estar longe. Você pode ter ido longe demais para as pessoas. Você pode ter ido longe demais para esse mundo. Você pode ter ido longe demais para a sua família, mas nunca estará longe demais para o amor de Deus. Nunca estará longe demais para a graça de Deus. Nunca estará longe demais para a misericórdia do Senhor. Por mais longe que você possa ter ido, o amor de Deus, Ele é capaz de te alcançar. Por quê? Porque quando a distância não é maior do que esse amor, é sinal de que o Senhor entra em cena na minha e na sua vida. Por que Jesus contou essa parábola, irmãos? Lucas capítulo 15, começa dizendo o capítulo que Jesus, Ele na verdade está lá, o capítulo começa dizendo que os publicanos era um perfil de religiosos, junto com os pecadores.
um grupo que estava perseguindo a Jesus, se levantava para ser contra as coisas de Jesus, que duvidava do senhorio de Jesus, duvidava que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. Então eles se aproximaram de Jesus. O capítulo 15 começa dizendo que eles foram até onde Jesus estava para ouvir o que Jesus estava falando. E aí os religiosos começam a reclamar, porque eles estavam vendo o que Jesus estava falando, eles estavam vendo como Jesus tratava as pessoas, como Jesus amava as pessoas, irmãos, como Jesus abraçava a todos. É lindo ver o coração de Jesus na direção das pessoas, principalmente dos necessitados, principalmente daqueles mais vulneráveis. E aí esse grupo de publicanos e pecadores, ao ver Jesus ali, abraçando quem ninguém quer abraçar, amando quem ninguém quer amar, recebendo quem ninguém quer receber, eles começaram a reclamar. Este aí, ele recebe pecadores e come com pecadores. Essa era a reclamação dos publicanos e dos próprios pecadores. Porque, irmãos, pensa em uma realidade que nós, como seres humanos, a gente às vezes se pega errando aqui. A gente é aquele que é mais fácil apontar o erro do outro quando nós estamos errando no mesmo lugar. Nós somos desse nível de olhar e dizer, fulana está errada, mas você não consegue enxergar que você está errando no mesmo lugar. Aqueles homens estavam dizendo, esse daí, ele senta com os pecadores, ele anda com os pecadores, ele conversa com os pecadores. Quem estava falando isso eram os próprios pecadores. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. É por isso que Jesus diz aí, antes de olhar para a trave, o argueiro que está no olho do seu irmão, tira a trave que está no seu olho primeiro. E aí Jesus vai lá e conta 3 parábolas em um mesmo capítulo, para falar de uma realidade. Ele conta a parábola da ovelha perdida, perdida do lado de fora. Ele conta a parábola de uma moeda perdida, perdida do lado de dentro da casa. E depois ele conta a parábola de um filho pródigo e de um irmão perdido. Alguém que estava fora e alguém que estava dentro. Então diga esse irmão assim, diga assim, fique muito atento. Diga a ele, fique muito atento, porque não é só quem está fora que pode estar perdido. Diga assim, você pode estar dentro da casa e estar perdido do mesmo jeito. Existe uma mensagem que atravessa todo o capítulo, é que Deus se importa com quem está perdido, seja fora, seja dentro. O amor de Deus ainda está olhando para você como alvo. Jesus não está simplesmente contando uma história de um filho rebelde. Ele está revelando o coração do Pai. E é isso que eu e você precisamos enxergar. É enxergar o coração do Pai. E aí quais são as verdades? A primeira delas, o amor de Deus não impede nossas escolhas, mas continua nos esperando. Sabe quando a distância não é maior do que esse amor? Por que isso? Porque esse amor, ele continua esperando. O texto diz que o filho vai lá para o pai e diz, pai, dai-me a parte que me cabe da herança. Para um judeu, irmãos, isso era uma afronta. Um filho pedir herança de um pai vivo era desejar que o pai estivesse morto. Então Jesus, contando essa parábola para um grupo de publicanos e pecadores, era um confronto para esses homens terem que ouvir isso. Ter que ouvir que um filho estava desejando a morte do seu pai. Então Jesus chega nesse nível. O filho queria a herança, mas não queria o relacionamento. Queria aquilo que o pai poderia dar, mas não queria permanecer na casa do pai. É uma imagem da humanidade, irmãos. É a realidade de hoje. Às vezes nós queremos a bênção de Deus sem se relacionar com o Deus da bênção. Queremos a promessa sem a presença. Nós queremos o benefício sem a obediência. E aí o Senhor quer nos ajustar nesse processo.
Porque se eu quero a bênção, eu preciso me relacionar. Se eu quero a presença, quero a promessa, eu preciso da presença. Se eu quero o benefício, eu preciso da obediência. Então o pai poderia obrigar aquele menino a ficar na casa, mas não fez isso. Porque o amor verdadeiro, ele não controla. O amor do pai não controla a mim e você. Ele simplesmente nos constrange a mudar a nossa vida, nos constrange a buscar corrigir a nossa história, nos constrange a buscar olhar para nós e dizer: eu preciso da presença, eu preciso do Senhor. Esse amor é poderoso porque Ele não deixa de nos amar, mesmo quando nós somos filhos rebeldes, mesmo quando a gente é filho que prefere a distância, mesmo quando a gente é filho que faz escolhas erradas. O amor do Pai continua existindo mesmo quando talvez nós possamos estar longe da presença. A distância daquele filho nunca foi maior do que o amor do seu pai. É isso que Deus quer falar ao meu e seu coração nessa noite. A distância nunca será maior do que o amor dele por mim e por você. E como isso pode transformar nossa história? É que quando a gente tem esse entendimento, esse discernimento, a gente vai parar de fugir da presença de Deus, quando achamos que nós não somos merecedores. É a síndrome de Adão, que está no paraíso, mas escolhe errar. E aí a Bíblia diz que quando Deus volta, como Ele sempre esteve, a Bíblia diz que Adão se esconde com medo. E Deus pergunta: Adão, onde estás? E Adão diz: eu me escondi com medo do Senhor. Essa síndrome continua ainda alcançando corações e mentes que preferem ir para longe de Deus, com vergonha do seu erro, com vergonha da sua escolha errada. Quando o amor do Pai está dizendo: sua distância nunca será maior do que o meu amor. O seu erro nunca será maior do que a minha graça. Suas escolhas erradas nunca me farão amar você diferente. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: a sua vida, as suas escolhas não mudam o amor de Deus para você. Ele continua te amando, Ele continua de braços abertos. A porta da casa do seu Pai continua aberta para você. Mas Ele espera que esse amor nos constranja. Então para de correr para longe. Para de deixar a culpa definir a sua vida. A culpa diz: esconda-se. Mas a graça diz: volte para casa. Aquele jovem, irmãos, ao sair da sua casa, a Bíblia diz que ele chegou numa terra distante e lá ele perdeu tudo, vivendo de forma promíscua. Jogou tudo fora. Sabe quando Deus, Ele é tão bom para nós, nos abençoa ainda que a gente não mereça. Deus nos dá condições, Deus nos dá às vezes emprego, Deus nos dá uma família, Deus nos dá lugares, e a gente joga tudo a perder às vezes, porque a gente desperdiça as dádivas de Deus, a gente desperdiça as bênçãos de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente não consegue enxergar, a gente se acostuma com as coisas, amém? A gente passa a se acostumar com as coisas, e a gente trata as coisas de Deus de forma natural, como se fosse apenas: é o suor do meu trabalho. Eu comprei esse carro com o suor do meu trabalho. Irmãos, não se engane. Você comprou esse carro com a bênção de Deus sobre a sua vida. Eu consegui juntar esse valor na minha conta porque eu sou economista, eu abri mão de... Não, irmão, você conseguiu juntar porque Deus te deu a oportunidade de você juntar. Hoje eu moro nesse lugar, nessa casa, e a gente se acostuma com isso. A gente para de enxergar as bênçãos de Deus, a gente para de enxergar o milagre de Deus, a gente para de enxergar a grandeza de Deus nos detalhes. E aí aquele jovem filho, ele pega a herança, que não foi pouca coisa, irmãos, possivelmente um bom valor. Ele vai embora viver em uma terra distante, ele vai para longe da presença do seu pai. Ele prefere viver longe.
E a Bíblia diz que ele perde tudo lá. Desperdiça tudo. E aí, qual é a outra lição que a gente aprende? A Bíblia diz que ele chega no fundo do poço e começa a desejar comer comida dos porcos. Ele começa a cuidar de porcos. Jesus está contando essa história para judeus, irmão. E olha, escute, isso aqui é mais um confronto e mais uma afronta, porque judeu, o animal porco, desde o Antigo Testamento é tido como um animal imundo, impuro. Então os judeus não comem comida de porco, o judeu não suporta, não tolera porco. Aí Jesus diz que aquele jovem, ao perder tudo, chegou no fundo do poço. Qual é o estado do fundo do poço? Desejou comer comida de porcos. Jesus está falando que ele chegou no nível mais profundo da sua alma. Eu não sei se você já viveu uma experiência como essa, de às vezes você entrar em crises emocionais que te levam a lugares assim. Às vezes você entrar em crise relacional que te leva a lugares assim, de você estar no fundo do poço, de você olhar e dizer não tem mais jeito, não tem mais saída. Mas o Senhor nessa noite quer dizer para mim e para você que o fundo do poço pode se tornar o lugar do despertar de Deus para a nossa vida. Eu já vivi essa experiência, de chegar num lugar como esse e achar que não tem mais saída, não tem mais jeito. Mas é ali que Deus quer despertar o meu e o seu coração. É ali que Deus quer usar esse lugar para nos fazer recomeçar nossa história. O texto diz que então, caindo em si, aquele jovem cai em si no lugar mais difícil da sua vida. Aquele jovem cai em si no fundo do poço. Essa pequena expressão é uma das mais importantes da parábola, caindo em si. Ou seja, ele percebeu, eu não estou aonde deveria estar. Eu não estou fazendo aquilo que eu deveria fazer. Eu não estou vivendo do jeito que eu deveria viver. Oh, irmãos, nós precisamos pedir que o Senhor nos faça despertar. Nos desperte do sono que nós estamos vivendo nessa geração. Nós estamos adormecidos nesse tempo. Nós estamos sonolentos nesse tempo. Nós não percebemos que talvez a gente não está vivendo como deveria. Talvez a gente não está fazendo o que deveria fazer. Talvez a gente não está falando do amor do Senhor como nós deveríamos estar falando. Talvez a gente não está amando as pessoas como a gente deveria estar amando. Talvez nós estamos preocupados com as pessoas como deveríamos estar. Talvez nós não estamos, irmãos, sentindo a dor do próximo como nós deveríamos estar. Talvez a gente não está nem aí para a nossa família, para os perdidos. Como nós deveríamos pedir, Senhor, nos desperta, nos faz cair em si, porque foi caindo em si que aquele jovem entendeu que ele não estava no lugar que ele deveria estar. Eu não estou vivendo aquilo pelo qual eu fui criado. Por quê? Porque ele diz assim, na casa do meu pai há pão, e eu estou passando fome. Ei, meu irmão, isso aqui é tão poderoso. Isso aqui é tão poderoso, irmãos, porque a Bíblia está dizendo que na casa do seu pai há comida para você, há alimento para a sua alma, há alimento para o seu espírito. Mas às vezes a gente prefere estar em lugares onde a gente passa fome. Às vezes a gente troca a casa do nosso pai por qualquer outro lugar. E muitas pessoas estão assim, distantes desse lugar onde tem pão, esse lugar onde tem alimento. E aí, irmãos, a crise aqui produziu consciência. Então entenda isso, que Deus quer falar com você nessa noite. Eu não sei qual é a circunstância, eu não sei como você está vivendo, qual é a crise ou qual é a dificuldade, mas eu sei que isso pode produzir uma consciência diferente em você. Isso pode produzir um pensamento diferente, você se enxergar como você não estava se enxergando.
a ficha cair, em outras palavras, e você entender que você não está vivendo como deveria viver, você não está amando como deveria amar, não está cuidando da sua casa como deveria cuidar, você não está servindo a Deus como deveria servir, você não está cooperando com a obra de Deus como deveria cooperar. Observe a sequência, irmãos. A Bíblia diz que ele perdeu o dinheiro, perdeu os amigos, perdeu a dignidade, perdeu a posição, foi parar entre os porcos, mas naquele lugar descobriu uma coisa preciosa: a casa do seu pai ainda existia, e lá tinha o alimento que ele precisava. Nós precisamos levar essa mensagem, nós precisamos carregar essa paixão e essa fome, e entender que na casa do meu pai há o que eu preciso. Sabe, irmãos, às vezes Deus permite que a gente perceba a nossa insuficiência em outros caminhos, para lembrar a nós dessa verdade, que o Pai continua provendo as nossas necessidades. Sabe o que eu aprendo aqui? Diga assim: o problema não é chegar no fundo do poço. Diga assim: o problema é eu decidir morar lá. O problema não é uma crise, o problema é eu fazer dessa crise a minha identidade. O problema não é uma dificuldade no casamento, o problema é eu fazer dessa dificuldade a realidade do meu casamento. O problema não é, sabe, a falta de bens, de dinheiro, de coisas. O problema é eu fazer disso a minha realidade de vida. Então hoje o Senhor quer afirmar para o meu e seu coração, que mesmo que a gente possa se encontrar num lugar assim, de dor, de dificuldade, de ausência, mesmo que a gente olhe e diz assim: eu estou sozinho, não tenho mais ninguém que me ajude, eu estou no fundo do poço, eu perdi tudo, eu perdi amigos, perdi bens. O Senhor está dizendo que esse lugar pode ser o lugar do despertar, o lugar onde vai recomeçar a sua história, o lugar onde você vai corrigir, o lugar onde você vai se levantar, o lugar onde você vai voltar para o lugar que você não deveria ter saído. Como isso pode transformar a nossa história? A gente precisa parar de ficar no lamento do passado. E a gente precisa decidir se levantar, se arrepender, se reconciliar e voltar para o lugar que tem o alimento da nossa alma, que é a casa do seu pai. Mas eu estou distante, pastor. A distância não é maior do que o amor dele por você. A distância não é maior. Quando existe amor verdadeiro, irmãos, a distância não muda. O amor do Pai, ele é capaz de restaurar a nossa identidade, antes de restaurar a nossa história. O verso 20 que nós lemos, a Bíblia diz assim: vinha ele ainda longe. Ou seja, a distância ainda era realidade. Mas quando o seu pai o avistou, ou seja, o filho estava voltando, mas ele estava longe, e o pai estava olhando. Isso significa, irmãos, que de alguma maneira aquele pai continuava esperando. Ou seja, a distância não deixou o pai esquecer do filho. A distância, ela não apagou o filho da família. Ele esperava o retorno. E quando ele o vê, a Bíblia diz que o pai corre. Isso é extraordinário, irmãos. Porque na cultura daquela época que Jesus estava falando, para os judeus, um patriarca, um pai, não sairia correndo na direção de um filho. Isso era algo ilógico, contrário às coisas. Era um pai ter que se humilhar. Não funcionava. E principalmente para judeu não funciona, irmão. Porque o patriarca, o filho é que tem que correr.
O filho é que tem que fazer, o filho é que tem que honrar. Jesus está dizendo, olha, existe um amor que é diferente do seu padrão, existe um amor que é diferente da sua lógica, existe um amor que é diferente de tudo desse mundo. Esse é o amor do Pai, que é capaz de ir ao seu encontro, é capaz de correr na sua direção, é capaz de te abraçar, é capaz de perdoar você das suas escolhas erradas. Que amor é esse, meu irmão? Às vezes a gente desperdiça esse amor, porque a gente olha para nós e a gente diz, o Senhor não me ama mais, eu não sou merecedor porque eu já errei, eu falhei, eu pequei aqui, eu estou distante. Quando eu largar essas coisas, aí eu volto. Um patriarca sair correndo na direção de um filho. Aqui Jesus está revelando algo poderoso. O pai está disposto a se humilhar para alcançar o filho que está voltando. Então o pai faz 4 coisas aqui. A Bíblia diz que quando o pai se aproxima do filho, primeira coisa, ele abraça. Uau! Mas não foi o filho que errou? Não foi o filho que pegou a herança? Não foi o filho que deixou o pai sozinho? Não foi o filho que foi para uma terra distante, manteve-se longe, uma distância? Não era o filho que deveria abraçar o pai e dizer, pai, me perdoa? Mas o texto diz que o pai o abraça primeiro. Esse é o Senhor, irmão. Esse é o amor de Deus por mim e por você. Esse é Jesus que está aqui nesse lugar para abraçar você, para dizer que Ele te ama e que a distância do teu coração para Ele não muda o amor dele por você. Que possamos deixar esse amor nos constranger. Antes de conversar sobre o passado, sobre os erros, o pai abraça. Depois de abraçar, ele beija. Então o filho esperava uma rejeição, o filho recebe um afeto. Depois de beijar, ele veste. Ele traz depressa uma roupa para meu filho. Porque a roupa que ele estava, irmãos, não representava quem ele é. A roupa que ele estava não representava quem ele era. Existe uma dignidade que Deus quer restaurar na minha e na sua vida. O mundo rouba isso de nós. O mundo constrói rótulos. O mundo define a nossa vida pelos padrões, pela forma de enxergar, pela moda. Mas o Senhor restaura a nossa dignidade. Não importa o que o mundo fez em você. Não importa as marcas do mundo. Não importa a nudez que o mundo fez você viver. O Pai restaura a nossa dignidade e nos dá vestes novas. Aquele jovem voltou para a casa do pai destruído, com uma roupa que não falava sobre quem ele era. Mas na casa do seu pai ele recebeu a restauração da sua dignidade. Em nome de Jesus, irmãos, o Senhor quer restaurar a nossa dignidade em um mundo como esse. E nos dá vestes novas. Vestes que não lembram em nada nosso erro, nossa escolha errada. Vestes que lembram sobre a sua paternidade. Ele não deu qualquer roupa. Ele disse depressa: buscai a melhor roupa, porque eu quero vestir o meu filho. O Pai não nos dá qualquer coisa, amém? Diz essa pessoa que está ao seu lado: esse Pai não te dá qualquer coisa. Ele vai te dar o melhor, porque o melhor fala sobre Ele na sua vida. Você pode aplaudir a Ele nessa noite. Deus não nos dá qualquer coisa. Ele nos dá o melhor, porque o melhor fala sobre Ele. O diabo nos dá o resto, o que sobra.
mas Deus nos dá o melhor. E aí, por último, ele coloca um anel no dedo do filho, porque o anel representava pertencimento, uma autoridade. O pai estava dizendo: você tem uma família, você pertence a uma casa, você pertence a um lugar. E olha, escute, irmãos, o senso de pertencimento muda nosso comportamento. O senso de pertencimento muda a nossa realidade. E isso é graça. Amém? Isso não é favor, não é mérito. Isso não é mérito, isso é graça. O filho não volta para a casa do pai, o pai não recebe ou celebra porque ele merecia. Mas o pai faz isso porque o pai é cheio de graça. É assim o amor de Deus por mim e por você. Ainda que as pessoas não acreditem, ainda que as pessoas nos escanteiem, mas o amor de Deus jamais. Seu pecado pode ter ferido a sua história, mas ele não pode ter autoridade para apagar a sua identidade diante do amor do Pai. Que eu e você possamos deixar essa verdade nos reerguer, deixar essa verdade mudar a nossa mente, deixar essa verdade conduzir o nosso coração. Não é sobre as falhas, não é sobre o passado, não é sobre as escolhas, é sobre o amor de Deus na nossa vida. É sobre a obra de Deus na nossa história. É sobre a graça de Deus sobre nós. Se engana quem acha que, irmãos, a gente precisa ser perfeito para recomeçar a nossa história. A gente precisa aprender aqui com essa história que nós precisamos unicamente de coragem. Diga assim: eu preciso de coragem para recomeçar. Seja o que for, irmãos, seja na área que for, seja no lugar que for. Você não precisa estar perfeito para recomeçar. Você precisa de coragem para dar o primeiro passo. Eu fico imaginando a cena daquele jovem, estava longe do pai, perdeu tudo, se encontrou no fundo do poço, mas ali Deus despertou o coração dele, tomou atitude, deu o primeiro passo. Para aquele jovem, irmãos, dar o primeiro passo, porque foi fácil para ele pegar a herança na casa do pai, sair de bolso cheio da casa do pai com um bom valor e dar passos em direção da sua independência. Quantas pessoas não estão vivendo assim hoje, dando passos para a sua independência, achando que consegue resolver a sua vida sozinho, achando que consegue encontrar solução para os seus dilemas da vida, para as suas crises. E aí o texto diz que foi ali, quando ele descobre que não é distante do Pai, que não é longe, mas aqui é na presença. E aí, irmãos, acredito eu, que para dar o primeiro passo, de voltar para o lugar que alimenta a sua vida, ele precisou de coragem. A coragem nos faz recomeçar nossa história. E talvez seja essa a mensagem que nós precisamos proclamar para as pessoas que estão aí fora. Porque quantas pessoas não estão aí fora, irmãos, feridas, longe, distantes, dando passos de independência. E o amor de Deus esperando para refazer, para reconstruir, para restaurar, para corrigir. Aqui, irmãos, nessa casa, nessa igreja, a mensagem que nós carregamos é essa: é que há um lugar para quem precisa recomeçar a sua história. Há um lugar para quem se encontra no fundo do poço. Há um lugar aonde aqueles que acham que tudo está perdido podem encontrar um caminho de volta. Porque aqui nós encontramos o amor do Pai. Aqui nós somos revestidos por esse amor.
aqui nós somos amados, aprendemos a ser amados e aprendemos a amar as pessoas. Aqui nós somos desafiados a romper com nossa religiosidade, nossos padrões, e a gente ser como Jesus. Amar com graça e misericórdia. Perdoar, abraçar, revestir, empoderar. Fazer as pessoas se sentirem pertencentes. O amor do Pai, irmãos, o amor do Pai é capaz de cobrir nossas falhas, nossos erros. E isso, na verdade, precisa ser o início de uma nova história para nossas vidas. Que eu e você possamos viver essa experiência de verdade, de fato. E que possamos ser um canal de Deus para ajudar pessoas a se encontrarem com esse amor. Se você já se encontrou com esse amor um dia, amém? Que esse amor continue dando a direção para os seus passos. E que você possamos superar e avançar na direção da missão que o Senhor nos confiou. Existe mais alguém, diga assim, existe mais alguém que precisa conhecer sobre esse amor. Aleluia. Você pode fechar os seus olhos nesse ambiente. A presença do Senhor está aqui. Aleluia. Ele está aqui, a representação do amor perfeito de Deus. Jesus, que não olha para nossas falhas, que não nos define pelos nossos erros. Esse amor está aqui cheio de graça e verdade. A Bíblia, quando fala sobre Jesus, diz que ele se esvaziou da sua glória, do seu poder, tomou as formas de servo, serviu as pessoas com amor e graça, com misericórdia. Ele estendia as mãos para aqueles que estavam necessitados. Ele abraçava aqueles que precisavam de um abraço. Ele estava pronto para curar aqueles que estavam ali com as suas enfermidades. Para Jesus não havia tempo difícil, havia só um propósito: de curar e salvar os que estão perdidos. Ele disse: eu vim para salvar a todos que estão perdidos. Nessa parábola, Jesus conta de uma história de um jovem que se perdeu no caminho. E por vezes nós somos essa pessoa, irmão, que nos perdemos em caminhos que o mundo nos oferece, que entramos em vielas e becos que não tem saída. E às vezes a gente desvia para a direita ou para a esquerda, um caminho que o Senhor disse: continue em frente. Mas hoje o Senhor quer despertar no meio do seu coração que a distância para o Pai nunca será maior do que o amor dele. Não sei como está o seu coração hoje, qual é a distância que você tem vivido da palavra de Deus. Eu não estou falando de uma igreja, porque você pode vir aqui, irmãos, todo domingo, mas você caminhar distante dessa verdade. Você pode estar aqui semanalmente, todo culto, toda célula, mas você continuar distante dos princípios, de algumas verdades, de uma presença, porque você continua ainda teimando e achando que você sabe dar os seus próprios passos. Até quando? O Senhor pergunta nessa noite. O Senhor está pronto para restaurar a nossa história. Mas uma coisa é necessária: reconhecimento. Aquele jovem só deu passos de retorno quando ele caiu em si e reconheceu: eu estou longe.
Eu estou longe do meu pai. Eu estou longe de agradar o coração do meu pai. Eu estou longe dos princípios. Eu estou longe da palavra, pastor. Eu estou longe de viver a verdade. Hoje o Senhor está te convidando. Se aproxime mais. Se aproxime mais. Se achegue mais. Diminua a distância. Corra para os braços do seu pai. Corra para a presença do seu pai. Porque é ali onde tem alimento para você. É ali onde tem restauração para a sua história. É ali onde tem dignidade. É ali onde tem pertencimento. É ali onde tem honra. É ali onde tem herança para você. Não é distante, é perto. Não é longe, é perto. E Ele quer você perto, amém? Ele quer você perto todos os dias. Não é só no domingo. É na segunda de manhã. É na terça-feira. É na quarta, é na quinta, é na sexta, é no sábado. Todos os dias Ele quer você perto. Porque é perto que você é alimentado. É perto que você é abastecido. É perto que você é restaurado. É perto que você é avivado. É perto que você vai viver as promessas do seu Pai. A Bíblia vai dizer: para aqueles que estão em Cristo, nada pode separar do amor dele na sua vida. Você está pronto para declarar isso para Ele? Levanta a tua mão e diga assim: nada poderá me afastar do amor do meu Pai. Diga assim: eu tenho um Pai. Diga: eu tenho um Pai que me ama. Eu tenho um Pai que está pronto para me receber de volta. Eu tenho um Pai que está pronto para me restaurar na minha dignidade. Está pronto para me colocar um anel novo no meu dedo de pertencimento e autoridade. Eu tenho um Pai que está pronto para mudar as minhas vestes. Oh, Sheila Baiassure cantará labassou. Vamos curar nossas feridas, irmãos. Vamos curar nossas feridas. Aquele jovem saiu ferido de casa. Vamos resolver as nossas pendências. Vamos abrir mão da nossa independência. Vamos buscar o alimento na mesa do nosso Pai. O que a tua alma precisa não está na mesa do mundo. O que tua alma precisa está na mesa do seu Pai. Aquele jovem disse: na casa do meu Pai há o pão que eu preciso. Então corra. Corra, amém? Diz a 3 pessoas: corra. Diga a 3 pessoas: corra enquanto dá tempo. Diga aí: corra enquanto você tem tempo, porque o tempo está no final. Então não volte andando lento, volte correndo, volte correndo, volte correndo, volte correndo, volte correndo. Porque nós não sabemos o amanhã, não sabemos quando será, mas a Bíblia diz que será, e será como um piscar de olhos, quando Ele vai voltar para nos levar para a eternidade. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus a Ele? Você pode levantar suas mãos e adorar a presença dEle nesse lugar?